Vamos agora ver o que Joana reservou para nós sobre o ressentimento. Primeiro item, causas psicológicas do ressentimento. Subjacente nos refolhos do inconsciente coletivo e individual da criatura humana, a necessidade do poder impõe-se como fator primacial para para a autorrealização e o desenvolvimento da inteligência e da vontade, para a conquista pelo sentimento ou mediante a astúcia de tudo quanto o ego ambiciona. Esta ânsia de poder, inerente ao ser humano, pelo seu atavismo ancestral do processo de evolução animal, conforme Alfred Adler, é geradora de inúmeros conflitos, quando não resolvida de maneira equilibrada. A luta pelo poder, desse ponto de vista, constitui um motivo essencial da existência humana, na busca do seu bem-estar, da sua felicidade. Freud, mediante a sua psicologia negativa sobre a natureza humana, considerava a religião, ciência, moralidade como defesas elaboradas contra os conflitos humanos básicos que permaneciam ligados à agressão e à sexualidade. O seu paradigma opõe-se ao conceito de que o bem-estar, a felicidade, têm origem em uma natureza do homem e da mulher, não confirmando a possibilidade de que o ser humano possa nascer bom e nobre. Em realidade, para ele, todas as repressões dos conflitos básicos que resultam da ansiedade, que proporcionam, transformam a energia que funciona como oceanador dos comportamentos, conduzindo a sociedade, a cultura e a civilização tanto à grandeza dos sentimentos como ao seu desvario. Ainda na mesma visão, os sentimentos de elevação moral, fundamentados na justiça, na bondade, na generosidade, no amor fraternal, seriam destituídos de autenticidade, pois que essas manifestações superiores seriam gerados na personalidade. Resultariam, desse modo, da ansiedade produzida por esses mesmos conflitos básicos, em vez de terem sua procedência nas virtudes e nas conquistas pessoais. Freud, ele, apesar do grande contributo no estudo psicológico, ele era extremamente negativo, altamente negativo, entende? Ele não via perspectivas claras no íntimo do ser humano. Mesmo a contribuição humana direcionada para a reprodução social, para o crescimento e edificação tanto do indivíduo como do seu grupo, ainda seriam rescaldos da repressão dos impulsos violentos e homicidas, então transformados em gestos de grandiosa solidariedade e relevante indicação de valores morais, sendo uma forma de compensação dos impulsos para agredir ou para destruir as demais pessoas. Olha a visão de Freud. Mediante essa formulação, inexistiriam na natureza humana a bondade intrínseca, a herança da evolução superior, tudo reduzido aos conflitos ancestrais que se fixaram nos instintos básicos. Olha que era triste uma pessoa ter uma visão assim tão obtusa, né? O verdadeiro poder sob o enfoque da psicologia profunda não se encontra nos recursos amoedados, no relevo social ou político, no religioso ou cultural, nas suas multifaces, mas sim na conquista interior do prazer
de realizar-se, especialmente quando se consegue a vitória pelo amor, alcançando-se a individuação. Aqui já entra Jung, alcançando-se a individuação. O sentido do poder, conforme Adler, que superaria o sentido do prazer proposto por Freud, deveria avançar no rumo do sentido de existir, conforme Viktor Frankl. Examinando-se, porém, o exclusivo sentido do poder, toda vez quando o indivíduo se sente defraudado na sua ambição desmedida, rebela-se, permitindo que o ego seja atingido e subestimado, gerando sentimentos controvertidos de ódio, de rancor, de ressentimento. Olha que interessante a colocação. Igualmente, a frustração sexual, nessa oportunidade, mascara o seu conflito quando o indivíduo sente-se rejeitado, desenvolvendo-o com mais vigor, já que sua existência é uma herança dos seus instintos básicos que dá lugar à exacerbação que se converte em ressentimento. Olha onde chega o ressentimento, onde nasce o ressentimento. O animal macho, olha a comparação fantástica. O animal macho rejeitado ou não aceito pelo animal fêmea agride-a nas esferas inferiores do processo da evolução em que transitam, resultando na fase humana um sentimento de inferioridade, de abandono, abrindo, portanto, espaço para o ressentimento que anela pela subjugação de quem o desprezou. Olha a gênese, resultando na fase humana um sentimento de inferioridade, de abandono, abrindo, portanto, espaço para o ressentimento. Alojando-se na mente e na emoção a fracassada possibilidade de manipulação de outrem transforma-se em surda e covarde expressão de vingança disfarçada, que deseja o desforço mediante a infelicidade daquele a quem considera como seu opositor. Transferindo-se da emoção para a memória, faz-se verdugo cruel do indivíduo que perde o discernimento, a faculdade de logicar, para fixar-se naquilo que considera ofensa, cada vez mais enredando-se nos fluidos deletérios da revolta que termina por acometê-lo de perturbações emocionais e fisiológicas que se desenvolvem e se estimulam pela vitalização contínua. Caríssimos, aqui nós vamos ver com claridade os homicídios, quantos crimes cometidos por causa desse infeliz sentimento. O ressentimento, a mágoa, o rancor, desenvolve na pessoa esse estado emocional. É compreensível o surgimento de certa frustração e mesmo de desagrado diante de confrontos e de agressões promovidas por outrem, dando lugar a mágoas, olha só, que são certa aflição de caráter transitório, não, porém, a instalação do ressentimento. Spinoza afirmou com propriedade no seu valioso tratado sobre a ética que a emoção, que é sofrimento, deixa de sê-lo no momento em que dela formarmos uma ideia clara e nítida. Enquanto fixada em algum dos instintos básicos, a emoção é geradora de sofrimento em face dos impositivos de que se reveste como fenômeno sem controle, com o capricho decorrente de imaturidade psicológica. Infelizmente, se o indivíduo
não despertar e compreender a necessidade da mudança, se torna um criminoso. Ele tem que se autoconhecer. Em decorrência da inevitabilidade do sofrimento, o caminho único a ser percorrido é a sua superação, quando se passa a formar a seu respeito uma ideia clara e nítida, racionalizando-lhe as ocorrências. Isto vai fazer o indivíduo perceber que ele tem que modificar o seu estado emocional. O ressentimento permanece como um especial arquétipo, sombra densa, dominando os sentimentos humanos, aumentando o comportamento conflitivo, quando seria ideal liberá-lo da conduta, mesmo quando iniciando os passos de equilíbrio e da afirmação dos seus valores éticos, dos quais decorre o bem-estar, a saúde, em várias expressões, alcançando o luminoso. Isso é papel da psicologia profunda. A pessoa tem que se autoconhecer, tem que perceber que ela traz dentro de si uma luz que está envolta em uma sombra que é própria dele mesmo. E ele é que tem que transformar. Voltaremos.